Galera, eu tô aqui com o Gerald. Gerald é aluno da Box há 3 anos já, Gerald? Aproximadamente isso. Ele é meu aluno de personal já fazem acho que uns 2 anos também. É uma honra ter ele aqui com a gente. O cara teve uma evolução muito grande e acho que tem o CrossFit como hobby na vida dele. É uma das coisas que ele mais fala e vive na vida é o CrossFit. Para quem não me conhece, sou o Bruno Razeira. Gerald, obrigado pela presença, pela participação. Eu que agradeço aí o convite e a confiança aí para participar aí desse piloto aí de conversas aí com o pessoal do boxe aí. Legal. Galera, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Fran. É um dos treinos mais populares do CrossFit. Todo mundo aí do CrossFit já deve ter feito uma Fran, já deve saber o que é uma Fran. Depois que você faz uma Fran, as sensações são inesquecíveis, né? Então, eu vou pegar esse treino e vou comentar um pouquinho sobre algumas características, tanto técnicas quanto fisiológicas desse treino. Então, galera, para começar, a Fran é um treino de CrossFit que consiste em 21 repetições de thruster, 21 repetições de pull-ups, 15 repetições de thruster, 15 repetições de pull-ups, 9 repetições de thruster, 9 repetições de pull-ups. Esse treino, ele é uma GROW, para quem não sabe, ele é um benchmark. Então, é um treino usado para comparar resultados, assim como uma Gracie, assim como uma N, por exemplo. E em qualquer lugar do mundo que você for, você vai fazer exatamente essas mesmas repetições e o mesmo peso. Então, se o Gerald for lá para o Japão, por exemplo, e falar que ele quer fazer uma Fran, ele vai fazer 21, 15, 9 de thruster e pull-up com 95, 65 libras para mulher. Se eu for para a Inglaterra, se eu for para qualquer lugar do mundo, é o mesmo treino. Então, por isso que é um benchmark. Em qualquer lugar do mundo você faz esse treino e é usado como comparação. Só como curiosidade aqui, galera, tem no YouTube o tempo do Zach Hare, ele fez 1 minuto e 47, isso é muito forte. É você terminar o thruster, já pular na barra, fazer o pull-up, sair do pull-up, já segurar a barra ali. Passível um pouquinho de crítica ali, porque ele começa com a mão na barra, mas mesmo assim é um super tempo. Qualquer tempo abaixo de 2 minutos é um super tempo de Fran. Gerald, você já fez a Fran alguma vez? Já cheguei a fazer uma vez e o sentimento não foi nada boa depois. Realmente foi bem difícil, principalmente a primeira vez que eu fiz. E realmente lembranças muito boas e não tão boas assim depois aí, realmente. Sensação de antebraço duro, dor, Pedra, sem conseguir empedrado. abrir o antebraço. Exatamente. Legal. São características de um treino intenso, galera. Quando a gente olha no Beyond the Whiteboard, que é o nosso aplicativo de gerenciamento de treinos, que o mundo inteiro usa o aplicativo para logar os resultados, existem mais de 210 mil postagens do Fran. E o melhor tempo de homem nesse aplicativo é 2 minutos e 18 e o melhor tempo de mulher é 2 minutos e 39, são bem próximos. O resultado médio entre esses é de 6 minutos para homem e de 6 minutos e 53 para mulher. Então essa é a média quando se compara o melhor e o pior no odd da Fran. E aí tem uma pergunta super interessante, galera. Vocês já devem ter visto nos boxes de vocês e a partir desses comentários aqui de tempos abaixo de 2 minutos e acima de 6 minutos, que qual é a diferença entre você fazer uma Fran para 2 minutos ou para 6 minutos? Qual é a carga interna, como o seu corpo entende, qual é o efeito no seu corpo de uma pessoa que faz para 2 minutos e uma pessoa que faz para 6 minutos? Será que essas duas pessoas elas estão usando as mesmas fontes de energia para fazer o Fran? Será que eu não deveria abaixar a carga da pessoa que está fazendo em 6 minutos para ela conseguir fazer em 2 minutos também? Quais são os efeitos no corpo? Então, eu queria começar comentando
sobre as 3 vias metabólicas que a gente tem no corpo. A gente consegue gerar energia a partir de 3 vias. Uma é a ATP-CP, a gente renova o nosso ATP, a nossa forma de gerar energia através da creatina fosfato. Gerald, lembra de algum exercício, de algum tipo de treino que a gente consiga utilizar a ATP-CP, que dure um pouco menos de 10 segundos, por exemplo? Bem, eu acredito que tivemos até um exemplo bem marcante hoje, né? No dia de hoje o Thor, lá da Islândia, ele quebrou o recorde mundial do deadlift de 501 quilos, né? E acredito que você vê pela duração do tempo, do esforço que ele faz, 10 segundos no máximo, não passa disso, e altamente intenso. Acredito que esse talvez seja um exemplo vivo aí do ATP-CP. Perfeitamente, exatamente. Thor Bjornsson bateu 501 quilos de deadlift hoje, no dia 2/5 de 2020, e ele não demorou mais do que 10 segundos para fazer. É uma energia rápida, é uma energia que não demora, não precisa de oxigênio para a gente gerar, ela já está a nível muscular. Na hora que você pensa em contrair, você já tem a energia disponível para conseguir fazer esse tipo de exercício. Um outro exemplo, Usain Bolt fazendo para 9 segundos, 100 metros. Aproximadamente. Treinos de 10 segundos, um tiro de 10 segundos na bike no teu máximo. Nesse tipo de treino, você utiliza a creatina fosfato como fonte de energia. Exercícios de LPO também? Exercícios de LPO, One Rep Max, perfeito. Clean and Jerk, Snatch. Quando a gente vê nas Olimpíadas, todas essas pessoas estão utilizando creatina fosfato como fonte de energia. E aí depois da creatina fosfato, a gente tem um sistema glicolítico que utiliza carboidrato como fonte de energia. É uma via anaeróbica lática, com presença de ácido lático. Os treinos dessa via, os exercícios, eles duram entre 60 e 120 segundos, ou seja, 1 a 2 minutos. É importante lembrar que a gente não utiliza apenas uma via, a gente utiliza um pouco de uma e um pouco de outra. Quanto mais a predominância de uma, menos a predominância de outra. Então, algum exemplo de alguma coisa que dura 60 segundos, por exemplo, uma corrida de, sei lá, 400 metros. 400 metros, ou um período, um intervalo na bike também, que você pode determinar, no remo. Exatamente. A sensação desse tipo de treino de 1 a 2 minutos é aquela acidose muscular. O Gerald comentou de um tiro de 60 segundos ou 1 minuto e 10, 1 minuto e 20 na bike, tem aquele acúmulo de ácido lático que você sente a tua perna arder. Isso é característica de uma via metabólica glicolítica. E depois da glicolítica, depois dessa duração de até 2 minutos, a gente tem vias aeróbicas. Essas vias aeróbicas, elas podem usar gordura como fonte de energia, elas podem usar proteína como fonte de energia e elas ainda podem usar glicose como fonte de energia. E aí a gente volta naquele comentário do Fran de 2 e 6 minutos. Quando uma pessoa faz um Fran para 2 minutos, uma Fran para 2 minutos, ela está utilizando um tipo de metabolismo energético, que é o glicolítico, que é o metabolismo anaeróbico lático, sem a presença de oxigênio. Quando eu faço uma Fran que dura mais de 5 minutos, por exemplo, eu estou utilizando um metabolismo que tem presença de oxigênio. Ainda utiliza glicose, mas tem presença de oxigênio. O efeito no corpo dessas duas pessoas é diferente. E quando a gente periodiza um treino, quando a gente propõe um treino, a gente espera uma carga interna no corpo da pessoa, a gente espera um efeito no corpo de uma pessoa. Vocês podem ver numa aula de CrossFit do dia a dia de vocês, que tem pessoas que vão fechar uma Fran para 2 minutos, que tem pessoas que vão fechar uma Fran para 5 minutos, até para 10 minutos. É uma rotina das boxes de CrossFit. Mas o efeito esperado de uma Fran é que seja utilizado um metabolismo glicolítico, então que seja ali próximo aos 2 minutos. Razeira, me diga uma coisa, vamos dizer, nem todo mundo consegue fazer a carga prescrita para estimular a via metabólica glicolítica.
Se a pessoa for iniciante, se a pessoa for um atleta master, para você alcançar esta via metabólica, como é que o coach trabalha, como é que a box trabalha a programação, as cargas, sei lá, para justamente ajustar e chegar nos 2 minutos ou próximo disso? Perfeitamente, ótima pergunta. Vou usar o exemplo de uma coisa simples, que todo mundo adora, uma air bike. A air bike, ela não precisa de nenhuma técnica. Então, se eu pegar uma pessoa mais idosa ou uma pessoa jovem, as duas pessoas vão conseguir fazer um tiro de determinado tempo. Se eu quiser aplicar uma via glicolítica de 1 minuto, eu posso simplesmente falar para uma pessoa idosa e para uma pessoa jovem ficarem pedalando durante 1 minuto. Talvez a pessoa idosa faça um volume menor, faça uma metragem menor. O que isso quer dizer? Como que a gente pode transpor isso para uma Fran? Como a pessoa fez um volume menor, ela fez uma adaptação. Ela fez 1 minuto, mas ela não conseguiu fazer todo o volume. No Fran, a gente não tem um tempo, a gente tem as repetições. Então, a gente precisaria adaptar de alguma forma para que ela tenha o mesmo efeito. Um master, por exemplo, ou uma pessoa iniciante. A primeira coisa que a gente pode mudar, se a pessoa já tiver alguma técnica e souber fazer pull-up, por exemplo, a gente pode diminuir a carga. Então, ao invés de 95 libras, 40 quilos mais ou menos, 45 quilos, na barra, eu vou diminuir a carga. Eu vou fazer com uma carga, eu vou fazer só com a barra. E dessa forma, a pessoa iniciante vai conseguir cumprir o treino num tempo um pouco menor. Mesma coisa a pessoa mais idosa. Se ela não conseguir fazer pull-up, se pendurar na barra e fazer um movimento, a gente pode mudar o movimento, a gente pode fazer uma adaptação para fazer remada na argola, mas o efeito no corpo da pessoa, se ela terminar em 2 minutos, 3 minutos, vai ser um efeito interno parecido com um atleta de alto nível. Você alcança daí a finalidade do treino. Né? Exatamente, eu alcanço a finalidade do treino proposto para aquele dia. E com relação à finalidade, qual é o resultado alcançado quando você faz um treino para o glicolítico e outro para o oxidativo, por exemplo? Assim, o que muda internamente no corpo? O que você alcança com isso, você obtém? São trabalhos de sistemas energéticos diferentes, né? Então, quando eu trabalho um sistema aeróbico glicolítico, por exemplo, eu estou utilizando o oxigênio também como fonte de energia. Quanto mais eu trabalhar nesse metabolismo, melhor eu vou conseguir usar o oxigênio. Melhor vai ser a captação do meu oxigênio, melhor vai ser a utilização desse oxigênio pelas células musculares para eu conseguir fazer determinado treino. Ou seja, a minha eficiência nesse metabolismo melhora. Se eu fizer um treino glicolítico, da mesma forma, aquela sensação de acidose muscular, ela vai se retardar. A minha capacidade anaeróbica vai aumentar. Então, aguentar treinos por mais tempo ou mais intensidade. Eu posso aguentar treinos por mais tempo ou mais intensidade. E isso é importante, né? Porque se o objetivo daquele treino é melhorar a tua via glicolítica, por exemplo, não tem por que a gente fazer um treino que dure mais. Tem por que a gente adaptar o treino para que todas as pessoas consigam ter o mesmo efeito e consigam ter a mesma melhora. De curiosidade, tem alguns outros atletas que você tenha levantado aí para saber quais são os tempos, só para a gente ter uma ideia aí de alguns conhecidos nossos? Galera, Matt Fraser tem 2 minutos e 7 de Fran, a tia Claire tem 2 minutos e 13, a Catherine tem 2 minutos e 18 e o Rich Froning também tem o mesmo tempo da tia Claire, que é 2 minutos e 13. Então, atletas de ponta aí do CrossFit Games tem esses tempos, não é abaixo de 2 minutos, tem gente que já fez um resultado melhor do que eles, mas são tempos muito bons, são tempos de atletas de games mesmo. Como a gente está falando, esse é um outro ponto bem interessante, como a gente está falando do metabolismo energético específico para esse tipo de treino, se eu treinar bastante esse tipo de metabolismo energético, eu vou melhorar cada vez mais na Fran. E vale lembrar que
os atletas do CrossFit Games, eles não focam nesse tipo de treino, né? Por isso que eles não são, por isso que o slogan do CrossFit é você não se especializar em uma coisa, né? Você ter uma média boa em todas. Mas você pode ver que mesmo assim eles têm tempos bem relevantes. Galera, então, só para a gente concluir aqui, como a gente ter um bom aproveitamento de um treino da Fran ou de qualquer outro WOD, sigam os time caps propostos pela box de vocês. Se o time cap é para acabar em 10 minutos e você não conseguiu fazer metade do treino em 10 minutos, significa que alguma coisa está errada. Significa que a complexidade do movimento ou que a carga do movimento está muito alta. Você deve conseguir, todos os alunos devem conseguir terminar o treino com o tempo bem parecido, porque isso diz que a carga que você utilizou gerou um efeito no corpo de todos os atletas parecido e fazendo jus ao objetivo de treino da box de cada dia.